Você já percebeu que na Bolsa de Valores a gente tem algumas ações com final 3, outras ações com final 4 e algumas ações até com final 11? E em algum momento você já se perguntou o que significam esses números no final dessas ações? Mais do que isso, Edu, quando uma ação tem a ação final 3, a final 4 e a final 11, qual eu vou escolher para investir? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso de um jeito muito simples para você nunca mais se confundir. Assistindo o vídeo comigo aqui até o final, você vai sair desse vídeo sabendo exatamente qual a diferença entre as ações final 3, qual a diferença entre as final 4 e até as units, que não são uma ação, é uma combinação de ações que eu vou explicar daqui a pouquinho, que tem o final 11. E o mais importante, qual que você vai escolher para investir? Porque tem algumas empresas que só tem final 3, tem algumas empresas que tem final 3 e final 4, e tem algumas empresas que tem o final 3, final 4 e final 11. E aí o investidor fica olhando ali e fala, mas qual eu vou investir? Eu vou te ensinar como que você vai escolher a melhor para o investidor de longo prazo, para o investidor que quer construir patrimônio, receber dividendos e viver de renda. Inclusive, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eduardo Lopes e aqui nesse canal eu te ajudo a investir do jeito certo para quem busca construir patrimônio e viver de renda. Aqui a gente não vai falar sobre especulação, a gente não vai falar sobre, eu quero ganhar dinheiro rápido com os meus investimentos. Você vai ganhar, vai receber dividendo já nos primeiros 30 dias, mas toda a filosofia que eu compartilho aqui com vocês é para quem quer construir patrimônio e viver de renda, tá bom? Então aqui é sobre isso que a gente fala. Então se você se interessa por isso e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E vocês que já estão aqui há mais tempo, que já acompanham há mais tempo, também sejam muito bem-vindos. E vocês dois, uma coisa boa que vocês me ajudam, que a gente precisa pedir toda vez, que é deixa o like no vídeo, porque isso ajuda demais. O canal tá crescendo bastante e isso é por causa de vocês, porque vocês têm gostado dos vídeos, têm deixado o like, têm compartilhado aí com as pessoas. Isso faz toda a diferença para mim e isso é muito importante pra gente continuar crescendo. E uma coisa que também vai ser boa para mim e para vocês é se inscreva no canal, porque toda semana a gente tem aqui 3 vídeos novos para te ajudar nessa jornada de investimentos. Tá bom? Bom, então vamos lá. O que é o código da ação? Primeiro que você precisa saber. Toda ação negociada na bolsa, ela tem um código chamado de ticker. Esse código, ele é formado sempre por 4 letras e 1 ou 2 números. Por exemplo, PETR3, PETR3, que são as ações da Petrobras. E TUB4 são as ações do Banco Itaú. Tem também os fundos imobiliários. Por exemplo, KNRI11. As 4 primeiras letras indicam o tipo de ativo, né, a empresa, e o segundo, o número 3, 4 ou 11 pode definir se é uma ação, se é um fundo imobiliário, porque final 3 e final 4 sempre são ações, e final 11 fundos imobiliários. A questão é, existem algumas units, que são as combinações de ações final 3 e 4, que também tem o final 11. Isso serve para que todo o sistema da bolsa funcione da forma certa, porque precisa ter essa identificação de 4 letras para definir a empresa e muitas vezes essas letras se parecem muito com o nome da empresa. Por exemplo, Itaú tem lá Itub, Petrobras tem lá Petri. Você já associa aquela empresa. Mas existem algumas empresas que o nome é bem diferente do ticker que eles escolhem para entrar na bolsa. E tá tudo bem, você vai se acostumando com isso daí durante a sua jornada. O mais importante não é a questão do ticker, é a questão dos números. Por quê? Esses números, o final 3, final 4 ou final 11, representam o tipo da ação. Por exemplo, ações ordinárias são aquelas ações que têm o final 3. Todas as ações que terminam com o número 3 são chamadas de ações ordinárias. E o que significa isso na prática? No papel, no contrato que você assina ali de forma virtual quando você compra essas ações. São ações que são as mesmas ações, é o mesmo tipo de ações dos controladores da empresa. Ou seja, você comprando ações final 3, você tem direito a voto, a decisão das empresas lá em assembleias que essas empresas fazem para decidir muitas vezes o rumo dessa empresa. Isso daqui é só na teoria, porque na prática, você que tem 10 ações, 100 ações, 1000 ações, às vezes até 10.000 ações, se você não tem um valor investido muito relevante, você não vai conseguir ter essa promessa de que a ação 3 tem de você
ser o sócio com voz ativa. Por quê? Porque o seu tamanho dentro dessa empresa é muito pequeno e é irrelevante. O seu voto vai ser uma gota dentro de um oceano. Antes, há algum tempo atrás, por muito tempo eu acreditei muito nas regras das instituições no Brasil, né? Mas enfim, a Bolsa de Valores, sendo uma empresa, ela definiu uma série de protocolos que as empresas precisavam cumprir para ser consideradas uma boa empresa. Inclusive, ter só ações final 3 era um desses protocolos. E a empresa que passava em todos esses quesitos, que cumpria todos esses protocolos, ela iria fazer parte do novo mercado. Ela iria ganhar esse carimbo aí. O que para nós investidores seria como se, olha, essa empresa tem o carimbo, ela é do novo mercado, ela só tem ações final 3, ela é uma boa empresa para a gente investir. Só que na prática o que a gente vê não é isso. Desde lá, até 5 anos atrás aproximadamente, eu acreditava nisso verdadeiramente. Então, a minha preferência era sempre comprar as ações final 3. Por exemplo, o Itaú tem ações final 3 e final 4. A Petrobras tem final 3 e final 4. E muitas vezes a gente falava, não, vamos comprar as mesmas ações dos controladores da empresa, porque isso é que garante que a gente vai ter ali poder de voto, que a gente vai ter, vamos dizer assim, se a empresa tiver algum problema, quem tem ação final 4 pode se dar mal e a gente vai se dar bem. Mas o que a gente vê na prática não é isso. Tá cheio de ações de empresas que só tem ações final 3 que deram um monte de problema na Bolsa de Valores. Então, a empresa fazer parte do novo mercado não é garantia de ser uma boa empresa. Você pode comprar as ações final 3? Claro que você pode. São ótimas ações para a gente comprar. As ações ordinárias e final 3. Só que nós também temos as ações final 4, que são as ações preferenciais. Todas as ações final 4 são chamadas de ações preferenciais. Elas não dão direito a voto, mas o acionista, quem tem aquelas ações, ele ganha preferência no recebimento dos dividendos. Antigamente, as empresas ofereciam esse tipo de ação para atrair investidores que não queriam se envolver na gestão, só queriam receber dividendos antes dos outros. Em compensação, eles perdiam o direito a voto. Pessoal, vamos trazer isso para a nossa realidade? Isso não faz sentido nenhum com o tamanho de investidor que a gente é, por exemplo, dentro do Itaú, que tem um patrimônio, que tem um valor de mercado de mais de 400 bilhões. O seu voto não vai fazer a menor diferença, como eu falei, é uma gota dentro do oceano. Então hoje, quando a gente vai escolher uma ação, a gente vai entender qual é a melhor pro investidor. Eu tenho na minha carteira ações final 3, final 4 e final 11, que inclusive é o que eu vou falar agora, que são as units. Antes, a gente também tinha um grande preconceito com units. Tem vídeo meu falando, não invista em units, porque unit nem é ação. Por quê? Normalmente a unit ela pega ali uma ação ordinária, final 3, uma ação preferencial, final 4, junta e isso vira uma unit. E a gente era completamente contra contra as units. Esse combo aí com uma ação ordinária e uma ação preferencial juntos, né? A gente achava isso sempre muito ruim. Só que hoje a gente vê ótimas empresas com units e as units com algumas vantagens para nós investidores que pensamos em construir patrimônio e viver de renda. Por exemplo, não é uma recomendação de investimento. Aliás, nada aqui nesse vídeo, nem aqui nesse canal, é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te dar conhecimento para você tomar as melhores decisões para você, certo? Então, por exemplo, tem as ações da Taesa. A Taesa 11 é a que é a melhor para o investidor, para quem pensa em construir patrimônio, receber dividendos e viver de renda. Uma outra boa empresa que a gente investe nas units, ou pelo menos eu invisto nas units, que eu acho muito mais vantajoso, são as ações do banco BTG. As ações BPAC 11 são mais vantajosas do que as BPAC 3, por exemplo. E por que tem esses tipos diferentes, né? Porque antigamente, muitas empresas brasileiras, elas tinham controladores fortes ali, como uma família que era controladora. E eles não queriam perder o controle dessa empresa. Então, eles criaram essas ações preferenciais, sem direito a voto. Fala, você quer ser meu sócio? Você vai ser sócio, mas você não vai poder decidir o futuro da empresa. E aí, isso criou um negócio do tipo, então as ações final 4 são ruins, porque vai que eles resolvam vender a empresa, a gente não vai ser consultado, talvez a gente nem receba o mesmo valor que eles, porque as ações final 3 e 4, elas não têm exatamente o mesmo valor, elas
elas têm valores bem próximos, mas não é exatamente o mesmo valor. E antes isso era bem diferente. Só que, como eu digo, de 5 anos para cá, isso mudou completamente. Antes a preferência era a gente ter ações final 3 e hoje não faz o menor sentido a gente se apegar a isso para definir qual empresa que a gente vai ter na carteira. Investir é muito mais do que simplesmente colocar dinheiro em qualquer ativo ou de qualquer forma ou montar uma carteira jogada. A gente precisa entender qual é o melhor daquelas ações para o nosso momento e para o nosso objetivo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você que quer aprender mais sobre investimentos, que gosta de ler, além de assistir vídeos, assistir aulas. Eu quero também um livro para me ajudar, onde eu possa ler, reler a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você garantir um exemplar desse livro aqui, o Bolsa de Valores para Iniciantes. Aqui você vai aprender a diferença entre as ações final 3, final 4, final 11, vai aprender a montar uma carteira de investimentos, a reinvestir os seus dividendos, enfim, tudo isso, frete 100% grátis. E para vocês aqui no YouTube tem um presente especial que é o treinamento Como se aposentar em 10 anos investindo na Bolsa de Valores. Como que você vai montar a sua carteira de acordo com as suas características, de acordo com a sua idade, de acordo com, enfim, uma carteira personalizada. Clica aqui no link na descrição, só que depois, tá? Espera acabar o vídeo para você ficar aqui até o final. Assiste o vídeo e depois você vai lá e garante o seu exemplar, porque esse livro aqui é um livro que vai te ajudar nessa sua jornada. Pessoal, hoje a bolsa, a empresa, tá? A B3, ela acaba estimulando as empresas a emitir somente as ações final 3, porque segundo ela, isso seria o mais justo para todos os investidores. Só que ainda tem empresas, muitas empresas que têm as ações final 3 e 4 e as final 11. E eu vou dizer para vocês com toda a certeza, isso não vai mudar. Isso não vai chegar um momento que era quando foi criada toda essa questão do novo mercado de só existirem ações final 3. Não, vai continuar tendo ações final 3, vai continuar tendo ações final 4 e vai continuar tendo ações também final 11, que são as units, tá bom? E quando que a gente escolhe cada uma? Por exemplo, as ações que eu compartilhei aqui com vocês, do BTG, BPAC 11, são as que eu escolhi para investir. Quando eu decido, olha, primeiro de tudo, eu vou colocar essa ação na minha carteira, eu vou ver quais os tipos de ação que tem. E aí eu vou ver qual que tem o melhor relacionamento ali, ou a melhor relação entre preço da ação e dividendo e frequência no pagamento dos dividendos. Basicamente, é isso que vai definir qual tipo de ação que eu vou comprar. E eu vou te dar uma outra dica, que é uma coisa que você nem precisa se preocupar tanto. Por quê? Porque muitas vezes a diferença é muito pequena. A diferença entre o recebimento, entre o dividendo recebido, entre a frequência de pagamento nos dividendos, a maioria das vezes é uma diferença bem pequena. Então, muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas eu tenho na minha carteira a BPAC 3 e você falou que é a BPAC 11 que é a boa. Veja se faz sentido vender tudo de uma vez para comprar, porque muitas vezes você pode fazer isso daí devagar. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre falo no mundo dos investimentos. Nunca tome uma decisão do 8 pro 80. Você percebeu que aquela ação não é a melhor ação para você ter, por exemplo, igual do BTG? Não precisa vender tudo de uma vez e comprar tudo de uma vez, até porque qualquer ação do banco do BTG, na minha opinião, é uma boa opção para a gente construir patrimônio e viver de renda, mesmo que seja 3, mesmo que seja 4 ou a 11. Se você não tá com a que você hoje, agora, considera a melhor, você pode fazer devagar essa troca, tá bom? Edu, mas além dos final 3, final 4 e final 11, tem alguns outros finais. Tem empresas que fazem alguns outros tipos de ações. E essas todas, final 5, final 6, essas aí não importa pra gente. Agora, uma outra coisa que você tem que saber e não pode se confundir é que final 11 também tem os fundos imobiliários, né? Aliás, todos os fundos imobiliários têm um final 11. Não existe fundo imobiliário com outro final. Todos os fundos imobiliários têm um final 11. E também na bolsa aqui no Brasil tem alguns ETFs que são final 11 também, que são aquelas cestas de ativo, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você simplesmente está começando ali a sua jornada de investimento, não conhece muito e vê lá um código com 4 letras e o número 11, é uma unit, e muitas vezes aquilo lá é um fundo imobiliário. Eu sei que isso é bem básico, mas quem está começando muitas vezes se confunde e você precisa realmente buscar conhecimento para não comprar
uma coisa achando que é a outra, não se confundir nessa parte. Investir, de novo, não é só colocar dinheiro, a gente precisa saber onde que a gente está colocando dinheiro e por que que a gente está colocando dinheiro. Certo, senhoras e senhores? Então agora você já sabe, ações final 3 são as ações ordinárias, ações final 4 são as preferenciais e as 11 são units ou fundos imobiliários ou até mesmo os ETFs dentro da bolsa de valores. E qual que você vai escolher para você investir? A que seja mais vantajosa pro investidor que pensa em construir patrimônio e viver de renda. Não cai nessa que só as ações final 3 que são as boas. Tem muitas ações final 4 que a gente investe, por exemplo, eu invisto no YouTube 4, não invisto no YouTube 3. Para mim é melhor, faz mais sentido. E as ações final 11, como a Taesa e o Banco BTG, que eu também tenho na minha carteira, e eu invisto nas units, coisa que há 5 anos atrás eu mesmo era contra. Falar, nossa, imagina, unit é ruim. Unit são bons investimentos também, certo? Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, o objetivo é te dar conhecimento para fazer essa jornada melhor. E se você quer aprofundar ainda mais, se você quer um guia, esse livro aqui, o Bolsa de Valores para Iniciantes, pode ser o seu guia. O link para você garantir o seu aqui com frete grátis está aqui na descrição. Um grande abraço, bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.